aula de nossa escola bíblica dominical. Estamos aqui na nossa sala querida, dos adolescentes, os nossos juvenis, faixa etária entre 15 e 17 anos. E nós estamos aqui caminhando para a nossa lição de número 7. Essa lição que nós iremos tratar de hoje está dentro da temática do nosso trimestre, da nossa lição do nosso trimestre, desse nosso primeiro trimestre, que é Igreja, o Corpo de Cristo. Estamos estudando sobre Igreja, o Corpo de Cristo. E na lição específica de hoje, lição de número 7, nós iremos estudar a respeito da igreja, que é um local de expressão viva da fé. Igreja local. Igreja local. A igreja local, a igreja onde você está, onde você se encontra. Expressão viva da fé. Antes de iniciarmos a nossa lição propriamente dita, gostaria de convidar você a se inscrever no canal da Escola Bíblica Dominical, a dar like nessa aula e também compartilhar aí a nossa aula para que outras pessoas também possam refletir, entender e saber como que funciona toda a temática da igreja, todos o que envolve a igreja local, a igreja de Cristo, a nossa igreja, denominação, que nós estamos estudando de uma maneira aqui mais geral, Então vamos lá. A nossa lição de hoje, que trata a respeito do seguinte tema, mais uma vez repetindo, igreja local, expressão viva da fé. Nós temos como texto áureo Romanos capítulo 1 e versículo 17, que diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Romanos capítulo 1, versículo 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Olha que texto já sugestivo logo no início de nossa lição, de nossa aula, falando que o justo viverá da fé. E o tema da nossa lição de hoje é igreja local, expressão viva da fé. Então, temos aí um texto bastante interessante para ler. E nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos capítulo de número 2 e o versículo do 42 até ao 47, que diz assim. Vamos aqui para o nosso texto bíblico. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de serem salvos. Que texto mais glorioso! A comunidade cristã, ela nasce em torno da fé de Cristo. A igreja cristã, o ajuntamento daqueles que creem em Jesus, ele se dá, ele acontece, ou ele é oriundo da fé em Cristo. Só se ajunta em uma igreja e só se filia a uma igreja aqueles que têm fé em Cristo. Então, a igreja, ela já é constituída, a igreja local onde você está, ela já é constituída, baseada única e exclusivamente na fé. É por fé que nós acreditamos na morte e ressurreição de Cristo. É por fé que nós acreditamos em um Deus invisível que trouxe tudo à existência a partir do nada. Tudo isso é por fé. E por ser por fé, então nós temos agora uma igreja que é baseada, que é embasada na fé. E uma igreja que obrigatoriamente precisa e deve viver da fé. Assim como está escrito lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, que o justo viverá da fé. O justo terá fé em Deus. Deve ser alguém que tem fé em Deus. A igreja local tem como maior
desafio constituir e se manter a partir dos valores do Evangelho. Ou seja, a igreja local ela tem como grande desafio se manter fazendo apenas e somente apenas o que está escrito nos Evangelhos, que propõe a doação absolutamente de tudo, uma vida completamente doada a Deus, seguindo o exemplo de Cristo que doou a sua própria vida pelo próximo e mantendo unidade e comunhão com os fiéis. Esse é o maior desafio da igreja, se manter íntegra e nos caminhos do Evangelho e manter toda a comunidade unida, junta, para louvarem a Deus, um ambiente de louvor e de adoração a Deus. Esse é o maior desafio da igreja, e esse desafio só pode ser superado, cumprido e posto em prática se houver de fato fé. Sem fé as pessoas não teriam o trabalho ou digamos, assumiriam os problemas e tentariam resolver os problemas que ocorrem na igreja se não fosse por fé. Muitos até desanimam e vão embora da igreja, mas que têm problemas com fé. Aqueles que de fato têm o coração voltado para Deus, cheio de fé no coração e de esperança, esses permanecem, porque a fé, ela traz para eles a segurança e a certeza de que Deus é verdadeiro, de que Deus é fiel e de que Deus está agindo em prol dos seus filhos, em favor dos seus filhos. Então temos agora aí uma igreja que é completamente baseada na fé. E por ela ser baseada na fé, a igreja ela é um local de perseverança. Porque olha como as coisas acontecem. Fé é um firme fundamento das coisas que não se veem, a convicção daquilo que se espera. Está escrito lá em Hebreus. Então, ter fé significa necessariamente ser perseverante, porque perseverar naquilo que você nunca viu. Você crê em algo que você nunca viu. Isso é perseverar. Perseverar é você continuar acreditando, mesmo que tudo esteja acontecendo o contrário. Perseverar é você permanecer em um único propósito. Continuar em um único propósito. Isso é perseverar. Perseverar é mesmo diante das adversidades, diante dos obstáculos, você continuar. Hoje em dia há um movimento muito grande, muito forte aí do ateísmo. E muitas pessoas têm se enveredados por esse caminho. E ter fé, justamente isso, é vencer o ateísmo em muitas das vezes e continuar crendo naquilo que você nunca viu, que é o Deus poderoso, é o Deus maravilhoso e magnífico. E para agradar a Deus, nós precisamos ter fé, precisamos ter atitudes de fé. Vejamos o que Romanos 1,17 fala, porque o Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Nós já lemos isso, como está escrito, o justo viverá da fé. Ou seja, a fé ela está em tudo, ela engloba tudo. Então, para que você agrade a Deus, para que eu agrade a Deus, para que qualquer pessoa agrade a Deus, ela necessita obrigatoriamente ter fé, porque o justo viverá da fé. O justo viverá crendo que Jesus voltará dos céus e irá arrebatar sua igreja. Isso precisa ter fé para acreditar. Precisa ter fé que mesmo em um mundo tão caótico, em um momento tão difícil da humanidade que nós estamos vivendo, ainda há esperança, porque nós cremos em um Deus poderoso que traz segurança e resolução para os nossos problemas, mesmo que nós não estejamos vendo. E em Hebreus, o autor ele exorta-nos a perseverarmos até o fim. Hebreus 3, do 12 ao 14. Há uma exortação à perseverança, a continuar crendo e a continuar tendo o coração voltado para Deus. A perseverança deve ser entendida como um projeto individual e comunitário ao mesmo tempo. Eu tenho que perseverar, mas eu tenho que ajudar também o meu irmão, o meu próximo a perseverar. Quem sabe alguém que está aí do seu lado, um adolescente do teu lado, aí, alguém da sua idade, ou alguém mais velho ou mais novo, independente, está tão desanimado na fé, está caminhando aí
a passos muito curtos em direção aos caminhos do Senhor, mas está em passos largos em direção à perdição. Então cabe você que está perseverando na fé ajudar esse teu irmão, esse nosso irmão, a perseverar na fé também, dar a mão para ele, porque a perseverança, ela é um projeto primeiramente individual. Primeiro você persevera, depois você ajuda o seu próximo a perseverar também, a caminhar também. Então tudo isso aí tem a ver e envolve fé. Você só ajuda alguém a perseverar na fé se você tiver fé. Não há como perseverar em algo que não haja fé. Nessa nossa temática relacionada a esses assuntos que estamos falando hoje. Então, nós temos isso muito claro. Então, vamos ver aqui o que fala 1 Tessalonicenses 5:11, que fala assim: por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Aqui o apóstolo Paulo fala à comunidade tessalônica que eles devem edificar uns aos outros, exortar, corrigir, dar instruções uns aos outros, como eles já fazem. Ou seja, Deus, Cristo, os evangelhos, Paulo aqui especificamente, mas fazendo o que Deus quer, né? Aqui é Deus falando para nós através de Paulo, através da instrução de Paulo, que nós devamos caminhar junto com o próximo, devemos instruir o próximo, corrigir quando necessário, para que eles continuem perseverando. Ou seja, o projeto de perseverança, ele é individual e coletivo. Eu preciso também ajudar aquele que está desanimado a perseverar e a caminhar como nós estamos caminhando. Segundo ponto de nossa lição é que a igreja, ela é um local de comunhão. Porque se a igreja é um local da expressão de fé, quando eu tenho fé, eu sou perseverante. Porque fé é algo que se espera, é algo que provavelmente você não está vendo, e ter fé é acreditar nisso, no que vai acontecer. Quando nós olhamos para a igreja também, nós temos ela como um local de comunhão, um local onde as pessoas vivem unidas. Viver em comunhão é uma necessidade, primordial do ser humano. O ser humano ele precisa viver unido. E a igreja local, ela tem essa característica, pois ela supre essa necessidade, ela proporciona esta comunhão do ser humano. E agora nós estamos falando de comunhão e principalmente e em primeiro lugar, comunhão com Deus. Precisamos ter comunhão em primeiro lugar com Deus e daí teremos vários outros benefícios e consequências boas em relação a isso. Mateus 18:20 fala: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ou seja, quando as pessoas estão reunidas no nome de Deus, ali Deus estará. Primeiro ele se reúne em nome de Deus. Para alguém se reunir ou se ajuntar em nome de Deus, ela primeiramente precisa crer nesse Deus do qual ela está indo se reunir. Então, primeiramente a comunhão é com Deus. E quando você tem comunhão com Deus, você quer se ajuntar com outros que têm comunhão com Deus. E isso promove a famosa koinonia, a famosa comunhão dos santos. Louvado seja o nome do Senhor. E de fato, koinonia é um vocábulo que vem do grego, que significa compartilhamento comum ou participação em algo. É quando você está junto em algo. A única coisa que você não pode participar e nem ter comunhão, não ter koinonia nenhuma, é com o pecado. Mas com o teu irmão, com a igreja local, com o seu próximo, você deve e precisa praticar koinonia, precisa praticar união, quer caminhar junto, quer concordar com a fé em Cristo, né? Lógico que vai haver discordâncias em alguns pontos, mas o primordial é que Cristo é o Salvador e que Ele morreu por nós. Precisamos comungar desse mesmo pensamento e comungar também, ter comunhão com os irmãos, viver unidos em amor, amando uns aos outros, né? A comunhão
ela só é a comunhão perfeita mesmo, ela só é possível em Deus. Você não consegue ter comunhão com o seu irmão de fato, uma comunhão de verdade, verdadeira, se não for através do Espírito de Deus. Porque quando a comunhão ela é baseada apenas nos valores humanos, ela acaba sofrendo rupturas. Mas quando a comunhão é baseada em Cristo, em Deus, ela é forte e ela continua permanente. Por quê? Porque quando você está unido e reunido e mantém comunhão com uma determinada pessoa, quando você vai olhar para os defeitos dela, quem que você vê entre você e a pessoa? Não pode ser a sua amizade apenas. Não pode ser o companheirismo de vocês, não. Você tem que ver Cristo. Antes de ver o teu próximo, antes de ver o seu próximo, você precisa ver a Cristo. Porque quando Cristo está no centro de uma amizade, de uma comunhão, todos, ao invés de olhar diretamente um para os outros, que daí vão enxergar defeitos e más qualidades, aí você vai enxergar Cristo e vai entender que Cristo perdoou todos e que Cristo está trabalhando para que cada um melhore a cada dia, até chegar à estatura de varão perfeito, como está, como está escrito nas epístolas. Olha que coisa maravilhosa. A comunhão só é possível baseada em Cristo. Comunhão baseada apenas em amizades ou em qualquer outra coisa que seja, ela tende a fracassar com o tempo. Se não fracassou, amém, legal. Mas ela não é verdadeira porque ela não está baseada em Cristo. Comunhão verdadeira tem que ser baseada em Cristo. E eu e você precisamos olhar para Cristo como sempre o mediador de uma verdadeira e santa comunhão. Então, a igreja é um local de expressão de fé, é um local de perseverança, é um local de comunhão. Eu só tenho comunhão com meu irmão baseada em Cristo se eu tiver fé. Olha como a fé ela está centralizada em tudo. E terceiro e último ponto, a igreja ela é um local de serviço. A igreja é um local onde nós vamos não apenas receber, como é a ideia de alguns, não, mas nós vamos servir. Em primeiro lugar, ir para a igreja nós estamos servindo a Deus, pois estamos saindo de nosso lar, de nossa casa e indo até um templo, prestar um culto a Deus, prestar uma homenagem a Deus, reverenciar a Deus. Então, igreja, ela já tem uma conotação de serviço, de servir, de local onde nós estaremos praticando alguma coisa. Ela é um local de serviço. A igreja local ela não é o que nós entendemos como paredes, como a estrutura ou alvenaria, não. A igreja local ela é eu e você, somos os irmãos que eu e você conhecemos. Esses fazem parte do corpo de Cristo. Esses necessitam estarem unidos no corpo de Cristo. E unidos no corpo de Cristo é um servindo ao outro. Filipenses 2:7 fala da seguinte maneira: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Este é o maior exemplo de serviço e de alguém que serviu, que foi Jesus. Jesus não tinha nenhuma obrigação de morrer pela humanidade, em livre, espontânea vontade e amor que induziu tudo isso. Ele veio aqui, esvaziou-se de toda a sua divindade, viveu como ser humano, servindo, praticando serviço para o reino de Deus. E é o que eu e você precisamos fazer, porque a igreja é um local de servir. Você não faz parte do corpo de Cristo? Você não é parte do corpo de Cristo? Um corpo ele é dotado de vários membros e todos os membros são organizados e fazem parte de um só sistema. Tem o sistema nervoso, tem o sistema circulatório, sistema digestivo e vários e dentro desses sistemas há várias outras ramificações que também são interligadas, que tudo isso forma um corpo. Um corpo só é corpo, uma pessoa só é uma pessoa se ela for formada de corpo, alma e espírito. Cada um tem suas funções específicas, mas o ajuntamento delas forma um ser humano, forma uma pessoa. E com o ajuntamento dos nossos órgãos, de todas as nossas células, forma um ser humano. Olha que coisa mais linda.
Então, esse ajuntamento da igreja, ela traduz-se em serviço, porque cada membro da igreja, se você faz parte do corpo de Cristo, você vai ter que trabalhar, você vai ter que servir para que o outro membro também funcione bem e ambos fiquem em um ciclo de serviço. Eu sirvo aqui e você me serve ali, depois você me serve aqui, depois eu sirvo ali, e ninguém está sobre ninguém no sentido de humilhar. Sempre um vai estar servindo o outro, e isso se mantém em um ciclo perpétuo e perfeito para que as coisas funcionem. Igreja é um local de serviço. Você com os seus dons, você com as suas habilidades, que você foi chamado por Deus, você vai lá e vai servir a Deus. Se o seu dom é pregar, você vai para a igreja e Deus vai te dar a oportunidade, você vai pregar. Se o seu dom é cantar, você vai na igreja e vai cantar. Isso você está servindo a Deus. Você está prestando um serviço a Deus. Se o seu dom é estar lá organizando os irmãos que entram lá na recepção da igreja, você está servindo também a Deus nesse sentido. Se o seu dom é estar lá na portaria, você está sempre ali recebendo os irmãos com um sorriso no rosto, dando boas-vindas, você está servindo a Deus. Se o seu dom é estar pastoreando, se você é um pastor, se você deseja ser pastor aí na sua adolescência ou em qualquer que seja a faixa etária que você esteja vendo, você já tem esse dom de liderança, você já está lá, que é assunto da nossa próxima aula até. Então, você também estará servindo a igreja. Você não estará no nível superior, você estará como alguém que está para servir a igreja, induzi-la e ajudá-la a permanecer no caminho e no caminho do Senhor. Então, a igreja é um local de serviço. O bom servo, ele é chamado a servir a Deus e ao próximo, como nós já falamos. O bom servo é aquele que não se preocupa apenas com seus próprios interesses, ou seja, ele quer ajudar o próximo também. A igreja, ela é um local onde expressa a fé. Somente através da fé, meu irmão. Somente através da fé. Fé viva em Deus é que você persevera, é que você mantém comunhão e é que você serve. Se não for a fé que faça o vínculo disso tudo, você não permanecerá na igreja. A igreja talvez para você não fará sentido, porque não há fé. Mas quando você tem fé, tudo tem uma conotação diferente. E a graça de Deus sempre, sempre ela estará do seu lado, ela estará trabalhando em sua vida para que você seja aperfeiçoado cada dia mais. Então, que Deus em Cristo te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, que Deus ele conduza tudo o que você for fazer e todos os seus projetos e planos. Fique com Deus e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Amém.